Oi, hoje o papo é sobre algo que acontece com muito profissional técnico. Como pegar aquele conhecimento imenso de engenharia e transformar num negócio que gera resultado de verdade. Bom, para começar, vamos falar de um cenário que talvez soe bem familiar para muita gente. É o que a gente pode chamar de o dilema do conhecimento. É onde muitos profissionais brilhantes acabam empacando. E isso nos leva àquela pergunta que não quer calar, né? Existe um oceano de conhecimento técnico de gente muito boa, mas por que uma parte tão pequena disso consegue de fato virar um negócio lucrativo? É um paradoxo, mas felizmente tem solução. Olha só, essa imagem aqui mostra o problema de um jeito bem claro. É o ciclo quebrado. De um lado, tem o pilar do aprender. É onde se acumula conhecimento, anos de estudo, cursos, experiência de campo, tudo aí. Só que o outro pilar, o de aplicar, fica vazio. A ponte que deveria conectar o saber com o fazer simplesmente não é construída. E as consequências dessa ponte quebrada são sérias. Primeiro, o conhecimento fica ali, parado, sem uso prático. A falta de ação, obviamente, leva a nenhum resultado financeiro. E talvez o que mais dói seja a perda de oportunidade, a chance de criar algo realmente valioso e ter autonomia na carreira. Tá, mas chega de falar do problema, né? Vamos focar no que interessa, a solução. A ferramenta que constrói essa ponte é o que vamos chamar aqui de o mapa da ideia. É o que vai organizar o caos e dar uma direção clara. E o que seria esse mapa, afinal? É um plano de negócio. Mas, esquece aquela imagem de um calhamaço de 200 páginas, tá? Pensa nele de um jeito mais simples. É um guia que estrutura a ideia, define a estratégia, detalha como a operação vai funcionar e, claro, organiza as finanças. É basicamente o GPS do negócio. E esse plano se baseia em 7 componentes que são, assim, essenciais. Começa com o básico, descrever o negócio e para quem ele se destina. Depois, a proposta de valor, que responde àquela pergunta: por que alguém compraria de mim e não do concorrente? Aí vem as partes mais práticas, a estrutura legal para tudo rodar direitinho, a estratégia de marketing para atrair clientes, o modelo de receita para saber como o dinheiro entra e, por fim, a estrutura operacional, ou seja, como o trabalho vai ser feito. Cada pecinha dessas é fundamental. Beleza. Ter a ideia e conhecer os componentes básicos é o primeiro grande passo. Mas agora a gente precisa de uma estrutura mais parruda, sabe? Para que o negócio não desmorone no primeiro vento mais forte. Vamos mergulhar nisso. E aqui a gente esbarra num erro super comum. A pessoa tem uma ideia brilhante, mas falta aquela base sólida para a coisa acontecer de verdade. Isso leva à desorganização, falta de foco e, no fim, a resultados muito fracos. Estrutura não é burocracia, é a viga que sustenta o projeto. Então, o pulo do gato é detalhar o plano em 3 pilares que são a base de tudo, como a gente está vendo aqui. Em marketing, a gente define o posicionamento, ou seja, vai ser o especialista mais caro do mercado ou a solução mais rápida e acessível e por quais canais os clientes vão chegar. Em vendas, a gente monta o funil, o passo a passo para transformar um interessado em cliente. E no financeiro, o básico que funciona. Quais são os custos, qual o preço ideal e qual a margem de lucro. O equilíbrio entre esses três é que faz o negócio parar em pé. Certo, o mapa está desenhado, a estrutura está ali definida, mas vamos combinar, plano no papel não paga a conta, né? Agora vem a parte mais crítica de todas, que é a execução. É hora de sair do papel e ir para a ação. E é aqui que mora o perigo, sabe? É o obstáculo final. O plano está perfeito, detalhado, pronto para começar. Mas aí vem a procrastinação, o medo de dar o primeiro passo, a busca por uma perfeição que nunca chega, e aí nada acontece. Sem ação, todo o planejamento foi em vão. Então, como é que se vence essa paralisia? Com um plano de ação concreto, com prazo para acabar. Olha só como isso deixa tudo mais palpável. Em 7 dias, metas pequenas, criar um perfil numa rede profissional, fazer 5 contatos. Em 30 dias, um objetivo maior, fechar o primeiro cliente. Em 90 dias, o foco já muda para estabilizar a receita. Quebrar o desafio em pequenas etapas cria um impulso para começar. E é exatamente seguindo esse caminho, do planejamento até a ação, que se chega no que a gente pode chamar de o ponto de transformação. É aqui que tudo se conecta e finalmente faz sentido. Essa frase aqui, olha, ela resume com perfeição o poder de todo esse processo. Não é só sobre abrir uma empresa, é sobre converter conhecimento parado em ação, é sobre gerar resultado de verdade que dá para ver e sentir. E no fim das contas, é sobre criar autonomia profissional.
Então, o que se tem na mão no final? Não é só uma ideia vaga, mas sim um negócio estruturado. Não é um sonho distante, é um plano pronto para ser executado. E talvez o mais importante, acaba a confusão e entra a clareza para saber exatamente qual é o próximo passo a ser dado. E tudo isso nos traz para a pergunta final, a reflexão que fica. Com essa ponte construída entre o conhecimento e a aplicação, com esse mapa claro em mãos, a única pergunta que realmente importa é: qual será a primeira ação?